Oi, gente! Terminamos as nossas fábulas, vocês estão com 17 fábulas gravadas lá. Espero que vocês tenham gostado das nossas fábulas. É uma homenagem que eu faço aos animais que são tão sábios e que eu amo tanto. Então hoje nós vamos entrar realmente na funcionalidade do Qigong, essa técnica que eu criei para brasileiros através da tradição chinesa milenar. Chama-se a simbologia do Qigong, o encontro com o guerreiro. Acredito que todos conheçam a simbologia do samurai, aquele ser nobre, justo, digno e que está tão escasso e tão raro em nossos dias. E aí vamos entrar no paradoxo da negação e afirmação. Estaria realmente esse ser rareando em nossos dias? Ou será que dentro de cada ser total, justo, digno, cônscio de suas responsabilidades, extremamente criativo, aonde está esse ser? O que aconteceu com ele? O que está havendo? Será que o nosso sistema não permite que o samurai surja em cada um de nós, homens e mulheres? É uma boa questão essa. As pessoas estão temerosas. O pânico se apresenta a cada dia com mais intensidade, provocado pela extrema insegurança e violência que nos envolvem em vários níveis. A cada dia descobrimos que a vida se torna um processo muito difícil e ainda assim maravilhoso e que vale a pena ser vivido. Esse é o paradoxo. Viver é um ato milagroso. No núcleo, eu sinto nas pessoas de várias faixas etárias e condições sociais que a busca do samurai se torna um grito de desespero. Sinto nas pessoas que elas não sabem como contactar essa força interna. Os jovens apelam para a droga num processo de fuga ou de falsa plenitude, pois é temporária e acarreta uma série de efeitos colaterais extremamente nocivos. A droga é um barato que sai caro, às vezes custa a própria vida. Os mais velhos se recolhem e acomodam-se sob pressão, ficando tensos e impotentes diante de um problema aparentemente sem solução. Normalmente apelam para clínicas, psicólogos e terapias de ajuda e etc. Acho que a humanidade nunca esteve tão necessitada de auxílio e ajuda como agora. E eu pergunto, o que houve com o samurai que cada um de nós tem dentro de nós? O que aconteceu com a força interna dessas pessoas? Estará muito amortecida pela vida antinatural que levamos, por todos os processos que nos envolvem, por toda essa desagregação que sentimos? O que houve com o ser humano? Vamos falar da simbologia do cotidiano, porque eu acho o seguinte: Olimpíada é de 4 em 4 anos, bola no pé tem que ser todo dia, tem que ser treinamento diário para você viver melhor. Ou seja, do uso desses conhecimentos no nível filosófico, religioso, no dia a dia e da maneira que nos ajude a viver melhor. Como vamos encarar esse grande paradoxo que estamos vivendo? Porque senão não haveria razão para a simbologia existir. Através de toda a história do homem, sempre existiu a simbologia como um guia espiritual, como um guia em nível de ritualística. Também para os chineses, a simbologia sempre foi muito importante, por ser essa simbologia especificamente baseada na observação da natureza. Daí termos tantas técnicas como a assimilação dos movimentos dos animais, o Wushu, e é evidente que isso tem uma configuração no ser humano. Então, vamos dar especificamente a simbologia das posturas, dos exercícios de Qigong,
como a do tigre, da águia e da serpente alada. Porque através dessa simbologia e desses movimentos, vocês vão despertar essa força interna que é arcaica no ser humano. Desde que o homem existiu e existe, ele tem essa força interna, só que não sabe usar. Acredito que a grande alquimia acontece no homem. O homem é ao mesmo tempo poção e caldeirão, no qual os grandes remédios são manufaturados. Aquele caldeirão que lembra os processos químicos da época medieval, os bruxos querendo transformar chumbo em ouro, aquilo era uma forma de expressar algo muito maior do que o metal precioso que temos, que é o ouro, que seria o metal humano. O material humano é extremamente precioso. Então, somos nossa poção mágica e nosso caldeirão. Assim é na configuração dos chineses. Porque os nossos chineses antigos, através dos tempos, foram grandes magos em termos de alquimia e de sempre procurar no ser humano essa força através de vários métodos, através da respiração e do processo de longevidade, de vitalidade. Eles são hors concours nesses processos. Há 6.000 anos atrás eles começaram essa busca e nunca mais pararam. E nos dão um legado maravilhoso desses conhecimentos. Os trabalhos de respiração e de vitalidade, através de todos esses processos, eles são importantíssimos, relativos inclusive à energia sexual, mais de uma maneira que até para nós fica muito difícil de entender como ocidentais, e eles usam a energia sexual como base de autocura. Eles não usam só para procriar e para o prazer social, prazer sexual. Os grandes mestres usam a sexualidade em vários níveis, gente. E só eles trabalharam e descobriram isso. Você só encontra essa metodologia nas técnicas ancestrais do taoísmo. Os grandes mestres antigos, não essa China moderna. Essa China moderna atualmente até execra esse pessoal e persegue eles. Não aceita muito isso não. Porque desde que o comunismo se instituiu, a religião ficou absolutamente perdida lá dentro e esses mestres todos foram perseguidos e muitos tiveram que sair da China e procurar asilo em outros países. Então a China atual, embora seja uma potência financeira e material, que todo mundo sabe disso, nesse nível ela estacionou no tempo e por isso a minha grande relação com a China é com a China ancestral. Desses magos ancestrais que através da pesquisa do ser humano, eles descobriram a real potencialidade do ser humano. Eu acredito mesmo que essa grande alquimia acontece no homem. O homem, ao mesmo tempo, é poção e caldeirão dos grandes remédios, como eu já disse. E assim, na configuração dos chineses, esses magos, através do tempo, criaram muitas técnicas. Inclusive, gente, veja que coisa assim, estranha não, porque é repetitivo o ser humano no seu processo, mano, ele é repetitivo. Nós estamos falando de processos de 6.000 anos atrás, né? Então, nessa época, vou até tirar o óculos, porque isso aí eu nem vou ler, tá na minha cabeça. Nessa época, o Qigong só era permitido aos imperadores. O povo não tinha acesso ao Qigong. Por quê? Porque o Qigong daria uma força a mais no povo. E eles queriam o povo sob o domínio dos imperadores e da corte. Era a mesma tramóia que nós vemos hoje em nossos dias. Acontecia, gente. Então, essas técnicas, durante muito tempo, foram escondidas do povo e só os imperadores tinham acesso às técnicas de respiração, de relaxamento contra a ansiedade, procurando mais vitalidade, mais tempo de vida, mas só os imperadores tinham acesso a isso, o povo não tinha. Então vocês veem como se repete a história, né? Hoje em dia essa desigualdade é uma coisa que choca a gente quando a gente sai no meio da rua, né? Uns com demais sobrando, que não podem nem gastar, e outros sem nada. Então vamos lá. Trabalhos assim importantes de longevidade e sexualidade foram trabalhados
dentro do taoísmo com muita relação científica. Não é uma coisa de religião ou de espiritualidade, é o lance do trabalho da energia. Eles alcançaram um estágio de evolução muito grande através desse procedimento de pesquisa, ou seja, de que o ser humano é a grande magia. Tudo está dentro de nós e nada fora. Todo o processo deles é estruturado nessa grande magia que se processa no ser humano. Assim, mais uma vez, bato nessa mesma tecla que Carl Rogers, contemporâneo, também afirma. Ele diz: a pessoa como uma totalidade, a pessoa é o centro. Mais importante do que tudo é a pessoa. Corpo, mente, razão e emoção. Não um homem fragmentado, dicotomizado, ou seja, a cabeça é uma coisa, o corpo é outra, um órgão é uma coisa, o outro órgão é outro. Não. Dentro da concepção oriental holística, tudo é uma coisa só. Nós somos uma totalização em números, valores, possibilidades e criação. Isso é o ser humano. Roger falava muito sobre isso, e quando eu me encontrei com o Roger, eu lavei a minha alma, porque às vezes eu era considerada uma louca no meu tempo. Gente, em 1960 eu já pensava desse jeito, e era ridicularizada, porque o negócio era o carro do ano, a conta no banco, a roupa da moda, o sucesso na televisão, e o resto não existia. O que é isso? E o ser humano ficava onde? Então, cada um de nós é um universo à parte, com características únicas, exclusivas, indefinidas e diferentes, porque até o nosso último dia de vida podemos nos recriar, nos transformar, descobrir novas etapas de nossa vivência. Então, realmente o ser humano é algo fantástico, mágico, incandescente eternamente e até imperecível, porque nesse conceito você chega à eternidade do ser, com um recado que você pode deixar, com um livro escrito, muito bem escrito, com uma visão extremamente amorosa da vida. Você vai até a essência da criação que está contida no ser humano e você se eterniza através disso, através dos seus filhos que possam seguir o teu caminho, ou de alguém, mesmo que não sejam seus filhos, que sigam esse ritmo de vitória dentro de você que todo ser humano pode ter. Eu me bato muito por isso. Eu especificamente, pessoalmente, sou admiradora do ser humano porque acho que somos pessoas incríveis. Cada um de nós o é. Tenho admiração pelo meu próximo e amor pelo meu próximo. E é evidente que se tenho pelo meu próximo, tenho por mim. Eu sempre digo, você só pode amar alguém se você já amar muito. Não é narcisismo não, gente, nem pretensão, é realidade. Você só pode amar alguém se você se amar muito. Então o fato de eu me achar bonita, talvez seja porque me vejo tanto em vocês também, ou seja, no meu irmão, no meu semelhante, a vitória do outro é a minha vitória. Eu me alegro de ver essas meninas lindas na praia, com as pranchas na mão, indo para o mar. Na minha época, eu era considerado praticamente um ET, porque nos anos 50 eu já fazia isso. Aí eu era uma estranha no ninho, um ET total. Então hoje eu lavo a minha alma quando eu vejo esse pessoal no off, as meninas lindas, maravilhosas, determinadas, ousando viver um esporte que nos anos 50 deveria ser só para homens. E eu já vivia isso. Agora imaginem vocês o que eu sofri nessa época, de discriminação, de discussão, de que isso é, que é isso não é para mulher, etc e tal. Hoje vocês sabem que é assim, que foi assim. Graças a Deus não é mais. Então o fato de eu ter essa condição extremamente amorosa em relação ao outro é porque eu me vejo no outro, porque eu tenho essa sensação interna de que nós somos interligados mesmo, não é blá não, isso é verdade. Eu tenho essa disposição de ter uma harmonia dentro de mim com todas as pessoas do mundo, até as que eu nem conheço. Então, novamente repito, os encontros só servem quando nós nos encontramos
primeiro conosco. Quando nós nos assumimos e quando ousamos vivenciar essa simbologia que é tão exposta nas escolas filosóficas, religiosas, principalmente nas grandes escolas do Oriente. Ou seja, na nossa linguagem comum, de nada adianta, no nível intelectual, eu saber o procedimento da grande magia se eu não praticar essa magia em mim. Não adianta eu ter um grande conhecimento no nível intelectual e não aplicar isso no meu dia a dia para viver melhor, com mais alegria, mais intensidade e mais prazer de viver. De que adianta ser um sábio infeliz? Nada, né? Eu estava fugindo do conceito de sabedoria, pois sabedoria é viver bem, e isto é o que a palavra deveria expressar. Mas no nosso mundo ocidental, sabedoria significa conhecimento intelectual, e não é verdade. O conhecimento intelectual é necessário, eu sei disso, tem 2.500 livros na minha casa, sei disso. Mas de nada ele adiantará se você não executar esse conhecimento intelectual no seu cotidiano. Não é em Olimpíada não, é bola no pé todo dia. Se observar, se conhecer, ver o que você quer, o que você escolhe, o que te faz bem, o que te faz mal. Então a pessoa sábia é aquela que consegue se harmonizar consigo mesma, com o mundo, com o existencial e com os seus semelhantes. Essa é uma pessoa sábia. Essa sabedoria seria a vivência de todos os conhecimentos que vieram até nós através de uma história humana. Eles não foram inventados ontem, têm 5.000 anos de existência. Eles, então, devem corresponder a uma realidade existencial, como é a tônica de toda a filosofia oriental e de toda a psicologia e psiquiatria moderna. A vivência dos acontecimentos, hoje, aqui e agora. Ela corresponde a uma ação concreta da sua ideia. Então, aquilo não é só uma ideia abstrata. Ela se torna concreta pela vivência da ideia no existir cotidiano de cada um de nós. Não adianta praticar o Qigong e não usar esse conhecimento no dia a dia, nas realidades das dificuldades. Então, o Qigong, para mim, né, com a criação dele, é muito mais para ser vivenciado do que para ser falado ou demonstrado. É o que eu digo no meu livro. A proposta do tal é do caminho do meio, da ação dupla, vivenciar em vez de relatar. É muito interessante ler sobre esse tipo de coisa, escutar as pessoas falarem sobre isso. Mas mais importante do que tudo isso, realmente, é uma prática dessa simbologia no dia a dia. Esse é o princípio básico da simbologia, pelo menos no meu modo de pensar e na vivência que eu tenho, né? Eu tenho 87 anos de vida e não brinquei em serviço. Eu procurei me aprimorar e conhecer o máximo que eu podia de tudo à minha volta. Para quê? Para viver melhor e ser mais feliz. Não foi para ser considerado uma sábia, não. Não faço uma questão disso. Aliás, eu não faço questão de ser nada. Eu só quero ser feliz no meu dia a dia. Eu sou muito simples e muito humilde dentro de mim. Eu não tenho pretensões nenhuma a ser famosa. Nada disso me atrai, queridos, nada. O que me atrai é o amor e o ser humano. Eu sou fascinada por gente. Acho que a simbologia que não é vivida tem um significado maior a não ser informativo. Tudo bem, a gente precisa da informação. Porque se nós não conseguirmos nos transformar em tigres quando precisarmos, em águias quando quisermos alçar o voo e evoluir, em serpentes aladas, de que adiantam esses exercícios? E isso tem que ser vivenciado no nosso dia a dia para nos ajudar a viver melhor, né? Que não, é preciso que se transformar numa águia de serpente, que a viagem intergaláctica que se processa dentro de um ser humano já era uma constatação. É essa a palavra? Constatação. Eu ouvi isso de um astronauta, quando ele fez essa viagem e alcançou a Lua. Ele disse, quando voltou tranquilamente, a grande viagem intergaláctica não é a que eu fiz, não. É a viagem que eu processei no meu interior através dessa experiência. Essa é a grande viagem interior do ser humano.
Então, nada está fora. Os chineses sabiam disso há 5.000 anos atrás. Tudo está dentro do ser humano. No nível consciente, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente não se valoriza. Isso acontece porque a cada passo nós fugimos da nossa realidade humana. Nós nos transformamos em verdadeiras máquinas. Não aqueles que praticam o Qigong ou outras técnicas que levam o ser humano para o interior dele. Todas essas técnicas são válidas, todas. Então, fazendo o Qigong, nós entramos no processo de autoconhecimento e ousamos viver a nossa realidade, que começa a ser descoberta através dessa simbologia que nos é apresentada pelos chineses ancestrais. Já tive algumas amigas e algumas alunas que eram gatinhas medrosas e se transformaram em tigresas audaciosas. Entraram no núcleo descrentes da vida, medrosas, incapazes de uma reação positiva, jovens de 30 anos de idade. E, de repente, elas descobriram o potencial e se transformaram em tigres, em asas. Transformaram as suas raízes em asas. Isso não sou eu quem diz, eu tenho esse depoimento dos meus alunos. Os meus alunos é que fazem esses depoimentos. Eles vivem essa realidade existencial. Então, a minha tese está comprovada dentro do pensamento chinês. Ou seja, o que eu ensino aos alunos é algo que pode ser praticado e vivenciado no dia a dia. Não precisa de uma sala especial, de uma ritualística especial, de um templo, de uma preparação, do que for. Não precisa. É você e a sua energia e o seu pensamento. Não é uma utopia, uma regra ou uma teoria. É uma vivência. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido trabalhar isso com os meus alunos no Núcleo Cultural Lao Tse, que eu inaugurei sem nenhum aluno, sem propaganda, sem nada. Eu fiz uma apresentação no workshop, que no fim tinham 500 pessoas fazendo Qigong comigo, e aí eu montei uma academia sem a menor propaganda. Comecei com a cara e a coragem, acreditando em mim. E o resultado foi muito bom, foi uma experiência de vida maravilhosa para mim. Estou realmente dentro do esquema oriental em que toda filosofia corresponde a uma ação existencial, senão ela deixaria de ser uma filosofia e deixaria de ter o menor valor. É assim que o Oriente vê as coisas. Acredito que cada um de nós, em vários níveis, já teve experiências positivas através do Qigong. Os alunos comprovam isso. E quando digo que o mérito é dos alunos, afirmo isso com a maior segurança, porque realmente eles é que se trabalham. Não entro em ninguém para trabalhar ninguém. Simplesmente transmito-lhes possibilidade de execução no nível individual, pessoal, exclusivo e único. Cada um trabalha dentro da sua capacidade realizada de ser. É claro que os acontecimentos são absolutamente diversos, que são pessoas diferentes, e cada uma tem um resultado, e ao mesmo tempo são iguais, porque os problemas são os mesmos, as carências são as mesmas. Nós somos todos gente. A gente tem sempre que lembrar isso. Cada um de nós que melhora aqui tem mérito individual de trabalhar, de pesquisar, de vir às aulas e de me ouvir. Todo trabalho de crescimento individual é como um parto. Às vezes é muito doloroso admitir certas falhas, certas deficiências, mas as deficiências, através da luz do Tao e do caminho do Qigong, são explicadas muito bem no grande trabalho das polaridades Yin e Yang. É mais um mérito do chinês quando nos apresenta essa possibilidade de aceitar-se, de se integrar como indivíduo, mesmo que a gente não seja aquele ser maravilhoso, perfeito, que a vida exigiu que fôssemos. Já estou quase acabando, meu amor, já quase. Já vou terminar, já. O chinês nos mostra muito bem a clareza da dualidade que existe em nós. O Ocidente não nos mostra isso. Quando fazemos o tigre, vivenciamos a parte animal que existe em cada um de nós.
Todos nós somos umas ferazinhas disfarçadas de bonzinhos. Mas no momento em que admitimos isso, a ferazinha já se transforma realmente numa ferazinha controlada, e aí é diferente. Porque no momento em que encaramos nossa sombra, nossa persona, o nosso lado oculto, trabalhamos o nosso tigre, fazendo o movimento de amarrar o tigre. Todos os nossos órgãos, nosso corpo e nossa emoção são trabalhadas. Isso fica plasmado em nós, no nosso psiquismo e memória emocional. Pronto, querido, terminei a palestra de hoje. Eu espero que vocês tenham prestado atenção ao que eu falei. E eu digo isso com muita afirmação, com muita certeza, porque nesses 30 anos com meus núcleos eu comprovei que isso funciona, gente. E dentro dessa simplicidade que eu tenho, dessa falta de pretensão de ser famosa, ou reconhecida, ou apontada, eu só quero ser feliz. E se eu puder, com o meu recado, a minha experiência de vida, transformar alguém mais feliz, eu vou ficar muito bem na minha fita. Meu querido produtor, eu sei que hoje eu passei um pouquinho, mas o tema era sério e valeu a pena. Um beijo grande para você, querido, e obrigado por toda a assistência que você me dá nesse dia a dia. Muito obrigada a você, Mafei, meu querido instrutor. Beijo grande para todos vocês, paz, luz e amor a todos.